Olá, que Deus ilumine a todos de maneira abundante, de maneira poderosa. Estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Colossenses, capítulo 1, a carta que Paulo escreve à igreja de Colossos, e nós vamos meditar nesta passagem aonde Paulo ele agradece a Deus pela vida desse povo, pela vida dos irmãos, dos crentes que ali estavam em Colosso. A Bíblia diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Que coisa linda, né? É um agradecimento de Paulo, agradece a Deus pela vida dos irmãos que estavam ali em Colossos. Paulo era um homem extraordinário, um pastor extraordinário. E nesse momento, Paulo estava preso. E Epáfras era um dos discípulos de Paulo, um daqueles que ouviram a pregação de Paulo. Paulo estava ali na escola, pregando a palavra, em um lugar ali, e Epáfras estava lá, ouvindo, recebendo, aprendendo com a pregação de Paulo. Paulo estava ali na escola de Tirano, que era um lugar que foi cedido para Paulo pregar. E Paulo, então, ele aproveitava todas as oportunidades que ele tinha para divulgar o Evangelho de Cristo Jesus. Em uma das reuniões de Paulo estava este homem chamado Epáfras, assim como outros estavam ali também. E Epáfras era de Colossos. Quem fundou a igreja em Colossos não foi Paulo, mas sim Epáfras. Epáfras, então, absorveu, aprendeu, recebeu o Evangelho pela vida de Paulo, e ele fundou, então, uma igreja ali na cidade dele, na cidade de Colossos. E Epáfras, ele não tinha tanta experiência. E quando a igreja em Colossos passou por dificuldade, Epáfras, então, foi buscar orientação em Paulo. E Paulo, então, escreve uma carta, porque Paulo não podia ir para Colossos, porque ele estava preso. Pessoalmente, ele não tinha como estar entre aqueles irmãos. Então, ele escreve uma carta para enviar para Colossos através de Epáfras, através daquele servo de Deus que era Epáfras. E o interessante é que Paulo, ele diz, ele faz uma sequência aqui, lógica, e diz assim, que o Evangelho, quando recebido, ele frutifica. Ele frutifica. Como a palavra do Senhor está dizendo no versículo 6, que chegou até vós o quê? O Evangelho da verdade. Como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. A evidência de que nós temos recebido o Evangelho verdadeiro é que o Evangelho vai produzir frutos em nós e vai fazer com que nós crescemos. Toda pessoa que recebe o Evangelho da verdade, o Evangelho genuíno, o Evangelho que não é adulterado, que não é falsificado,
esse evangelho, esse ensino, essas boas novas de Jesus vai gerar frutos na vida dessa pessoa. É isso mesmo. E, consequentemente, vai fazer essa pessoa crescer. Vai fazer essa pessoa crescer. Então, se você está numa igreja, em uma instituição religiosa, aonde o evangelho da verdade está sendo pregado, naturalmente os frutos vão aparecer na sua vida. Naturalmente você vai crescer espiritualmente falando. Você vai amadurecer, você vai desenvolver na sua fé e na sua esperança em Deus. É o que Paulo está falando para aqueles irmãos. Por quê? Porque aqueles irmãos, aqueles crentes ali em Colossos, receberam o evangelho genuíno através de Epáfras. E eles estavam desenvolvendo a sua fé, da maneira que Deus esperava que fosse. Então, houve frutos, houve crescimento no meio daqueles irmãos, no momento em que eles ouviram e entenderam a graça de Deus. Então, veja a importância da pessoa entender aquilo que ela está ouvindo. E a maior dificuldade que há, por incrível que pareça, a maior dificuldade que há nas igrejas é fazer com que as pessoas entendam aquilo que elas estão recebendo, aquilo que elas estão ouvindo. Porque muitas pessoas vêm à igreja com a intenção de se sair de um problema apenas. O que vale para muitas pessoas, não é todas, é claro, não é todas, não quero generalizar, mas o que vale para muitas pessoas é apenas se sair de uma situação constrangedora, de uma situação de dificuldade, de um problema que está causando dor, de um problema que está causando sofrimento. Muitos querem isso. E não visam entender a graça de Deus pregado pela palavra da verdade. E ela então não produz fruto. Ela então não cresce. Ela continua sendo aquela pessoa menino na fé. E o apóstolo Paulo ele fala algo muito interessante que eu gosto de refletir nisso. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Veja que interessante. Todos nós um dia éramos meninos na presença de Deus. Mas com o tempo nós fomos crescendo. Nós fomos amadurecendo. E hoje nós não somos meninos. Pelo menos não podemos ser. Se já temos algum tempo de caminhada cristã, requer de nós um amadurecimento, um desenvolvimento. E isso somente se dá por receber. Quando Paulo diz, ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Então, olha que interessante. A palavra de Deus, o evangelho, não é somente para ser ouvido. Embora ouvir a palavra vai causar um bem-estar muito grande na nossa vida. Mas Deus, ele quer muito mais do que um bem-estar para nós. Deus, ele quer mudança, ele quer transformação. Ele deseja salvação para todo ser humano. E a salvação, então, se dá pelo fato de nós compreendermos. E o inimigo, ele não quer que as pessoas entendam. Ele não quer que as pessoas compreendam o evangelho da verdade. O desejo do inimigo é que as pessoas continuem dentro das igrejas sem entender de fato e de verdade o que é o evangelho. Tem muitas pessoas, se você perguntar para ela por que ela é cristã, por que ela segue Jesus, quem é Jesus, ela não sabe responder. E talvez são pessoas que já estão há 5, há 10 anos dentro da igreja. Ela não sabe dar razão à esperança que ela tem quando ela é questionada. Quando ela é questionada, ela não sabe explicar o motivo e a razão pela qual ela colocou a fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque ela não entendeu ainda, ela não compreendeu ainda
a graça de Deus. Então, o objetivo, o intuito, a intenção de nós cultuarmos a Deus, de estar na igreja, acima de tudo, primeiramente, é entender isso. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: a prosperidade, o sucesso, o milagre na vida do ser humano se dá pelo relacionamento que ele tem com Deus. O sucesso, a prosperidade não é algo que deva estar em primeiro lugar na vida do cristão. Isso é consequência. É consequência. Consequência do quê? Do teu relacionamento com Deus. Da tua caminhada com Jesus. Da tua comunhão com o Espírito Santo. Quando nós priorizamos a nossa comunhão com Deus, as outras coisas tendem a acontecer. Vai acontecer. Mas eu tenho que priorizar o meu relacionamento com Deus. E para isso eu tenho que entender a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruído por Epáfras, que era o pastor ali em Colossos. Foi este Epáfras que levou a igreja, que fundou a igreja ali em Colossos. E este homem usado por Deus ensinou o evangelho e aquele povo captou, aquele povo absorveu, aquele povo permitiu que fosse introjetado dentro deles o evangelho da verdade, o evangelho da graça de Deus. E, consequentemente, eles produziram frutos e eles cresceram. É obviamente que quando uma pessoa começa a produzir frutos gerados pelo evangelho, crescer na vida espiritual, na caminhada com Deus, obviamente que vai ter perseguições. A vida com Deus, ela não é isenta de perseguições, ela não é isenta de críticas, ela não é isenta de lutas, de dificuldades. Mas quando nós estamos bem com Deus, nós passamos por tudo isso e vencemos. Porque Deus nos capacita, nos dá força, nos orienta para resolvermos os problemas do dia a dia. Para resolvermos as dificuldades que se opõem à nossa fé. Você consegue entender? Então Paulo agradece a Deus pela vida desse povo. É maravilhoso ver um povo que recebe a palavra. Um povo que tem sede pela palavra. Não somente por milagres, não somente por uma cura, não somente por uma libertação. Isso, às vezes, é até entendido como interesse. Mas um povo que tem sede de Deus, que tem sede pela palavra de Deus, é maravilhoso de ver. Você sabe que essa pessoa vai vencer. Você sabe que essa pessoa, ela vai ver Deus na vida dela. Por quê? Porque ela está aspirando isso, ela está desejando isso. Há uma avidez dentro dela de receber a presença do Senhor. Que essa pessoa seja você. Que essa pessoa seja cada um de nós que tem essa avidez, esse desejo, essa aspiração pelo reino de Deus e pela presença dele. Tá bom? Que Deus ilumine, que Deus abençoe a todos.